Salut, comment ça va? Je m'appelle Raphaël, je suis prof de français e eu tô aqui hoje para a gente discutir sobre uma coisa que eu estava pensando. Palavra difícil. Já parou para pensar na palavra difícil? Olha, eu estava pensando aqui, na verdade, muitas das coisas que a gente dizia que era difícil, depois de muito tempo fazendo elas, a gente acha fácil. Ó, andar de carro, dirigir carro, na verdade, né? Andar de bicicleta, comer, mas quando a gente era bebê, comer era uma tarefa impossível praticamente. Comer, escrever em português, falar em português, por exemplo, quando você é bebê, você acha que é uma coisa difícil, impossível. Mas hoje a gente fala naturalmente, eu não preciso nem pensar para falar em português, né? Eu sou fluente em português, você também. E aí eu me pergunto, ser fluente em francês é difícil? Olha, provavelmente daqui a uns 6 meses, no máximo um ano, você vai me dizer que não. Hoje, você pode até dizer que sim. Então, no final das contas, isso me faz pensar que ser fluente em francês não é difícil, é desconhecido. E normalmente a gente classifica as coisas desconhecidas como difíceis. Por quê? Porque a gente não conhece o processo, a gente não tem o controle sobre o processo. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Como se tornar fluente em francês, analisando o processo de forma bem desmiuçada, bem nos mínimos detalhes, para você ver que não é tão difícil quanto você pensa. Na verdade, é fácil. Basicamente, essa daqui é a minha plataforma de francês, tá certo? Nós temos aqui, ó, são praticamente 200 aulas. Eu ainda vou lançar um módulo bônus que eu preparei aqui com muito carinho para as pessoas. Então, daqui a pouco ela vai ficar com muito mais de 200 aulas, tá certo? E olha só, o que que tem aqui dentro? Bom, primeira coisa, as boas-vindas, né? Eu dou as boas-vindas, ensino a pessoa como é que funciona, tem um cronograma do curso, o que que a gente vai fazer. Porque quando a gente sabe o que a gente vai fazer, cara, é muito mais fácil de fazer. Por exemplo, se eu te falar, cara, pega o carro e vai para um lugar. Para onde é que você vai ir? Me diga. Não sabe, né? Então como é que você vai ir? Você vai ficar dando volta por aí sem saber onde você vai chegar. Mas eu vou te falar, olha só, pega o carro e vai daqui para Goiânia, eu moro em Brasília, né? Vai daqui para Goiânia e você vai passar por Abadiânia, Alexânia, você vai depois passar por Anápolis e você vai chegar em Goiânia. Olha, eu te dei muitas referências, para você vai ficar muito mais fácil agora, porque você praticamente vai ter que seguir as placas para chegar lá, né? Então, por isso que eu trago o cronograma do curso aqui no módulo de boas-vindas. Depois, o primeiro passo para a fluência, preparação estratégica. O que é preparação estratégica, Rafael? Pelo amor de Deus. Então, primeira aula aqui, a gente tem definindo os objetivos. E observa, eu sempre deixo o PDF das aulas, tá certo? O PDF às vezes tem algum material complementar além do PDF também. Por quê? Porque eu acho que é muito importante você poder escolher. Se você quiser fazer tudo online, né, tipo, tudo virtual, pode ser, mas se você ainda é daqueles que gostam do papel de escrever, então eu deixo aqui para você poder escolher. E por que que é importante esse primeiro passo, preparação estratégica? Isso aqui é uma diferença que não tem em nenhum outro método. Normalmente as pessoas já começam te ensinando francês assim, plac, toma aqui, ó, curso de francês, já começa lá com alfabeto, pronúncia, você fica, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Não. Aqui a gente faz uma preparação estratégica que a gente vai ver, primeira coisa, como que funciona o hábito motivacional linguístico, ou seja, como implementar uma rotina imersiva no francês, onde a gente vai ter um contato diário com o francês, que no final das contas é isso que faz você aprender o francês. Não é a quantidade de horas estudadas, não é a quantidade de aulas de conversação, é isso daqui. É importante as outras coisas, não estou dizendo que não seja importante, mas é você ter o contato todos os dias com o francês que vai te fazer aprender o francês. Então, basicamente, a gente vai definir os objetivos, a gente vai desenvolver uma estratégia. Também tem aqui, né, para desenvolver estratégia, inclusive, eu tenho, como eu falei, a parte em PDF que você pode imprimir, ou tem também aqui a parte online. A gente vai ter que fazer aqui, nessa etapa aqui, um planner da nossa rotina. Por quê? Quanto mais específico é o plano que você faz para estudar francês, mais forte e poderoso ele vai ser. Então, praticamente aqui, eu deixei aqui tudo para você fazer. Ó. Você tem aqui das 6 às 22 horas, que é mais ou menos o horário que uma pessoa vive no dia, né? E você vai dividir a sua semana em algumas atividades. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Às 6 horas da manhã, o que eu faço? Eu acordo às 7, academia, 8, preparar trabalho, né? Para o trabalho. Aí, de novo, trabalho, vou abreviando aqui, trabalho. Meio-dia, almoço. E assim eu vou fazendo minha rotina, né? Opa, almoço tá errado aqui. Almoço. Beleza, uma vez que eu fiz a minha rotina aqui, eu já sei aonde que eu posso colocar. Aqui eu tenho horário livre, então eu vou assistir uma videoaula.
Meu curso ele foi feito para as pessoas que têm tempo e para as pessoas que não têm tempo. Então, se você não tem tempo, eu deixei os dias lá, aqui tem as videoaulas estão divididas em videoaulas de no máximo 10 minutos. Ou seja, você consegue ver ali rapidamente e praticando ao mesmo tempo que você vê. Outra coisa, você tem aqui o Duolingo, que é um aplicativo, né, que a gente usa. Então, o Duolingo você vai usar todos os dias. Cara, o Duolingo, 5 minutos. Então, você pode colocar, por exemplo, aqui, ó, no preparação do trabalho, vou colocar um pouco de Duolingo aqui, vou colocar um pouco de Duolingo aqui também, vou colocar um pouco de Duolingo aqui, que eu sei que eu posso fazer. Então, basicamente, a gente vai construir essa sua rotina imersiva do francês usando 2 aplicativos e as videoaulas aqui que você vai ver. Então, no outro dia tem um Quizlet, você vai fazer a mesma coisa. Então, bem prático, né? Então, por isso, desenvolver uma estratégia é importante, porque se você não souber como que você vai aplicar na sua vida, olha, vai ser impossível. E depois a gente tem a parte de ajustar expectativas, ou seja, a gente vai alinhar a nossa expectativa com a nossa realidade. O objetivo é estar fluente no primeiro dia? Não. Na primeira semana? Não. No primeiro mês? Também não. O objetivo é estar fluente em 6 meses aí. Então eu sei que eu não vou ficar fluente até 6 meses. Mas qual que é o objetivo da primeira semana? Aprender a me apresentar e apresentar a minha família. Isso é possível. Você consegue fazer isso em uma semana. Qual que é o objetivo da segunda semana? Falar sobre as roupas, sobre as cores e sobre o clima. Isso aqui você consegue na segunda semana? Tranquilamente. Todos os meus alunos conseguem. Tenho certeza que você vai conseguir. Ah, Rafael, mas eu acho que é muito. Então não tem problema. Você pode dividir as semanas. Você pode pegar, por exemplo, em vez de falar sobre si, sobre a família na primeira semana você aprende só sobre você, segunda semana só sobre a sua família, na terceira semana, em vez de fazer roupa e cores e o clima, você faz só roupas e as cores, e na próxima você faz só o clima. Então você pode adaptar da forma como você precisar. Por isso que a gente precisa aqui ajustar as expectativas em relação ao como eu vou estudar, ao como eu posso estudar. Então, tá, olha só, isso aqui não existe em nenhum método. Vai por mim. Depois que você faz a preparação estratégica, né? Basicamente é o que você vai precisar fazer. Cada dia você vai saber o que você precisa fazer. Aí a gente vem para o mapeamento funcional. Como que eu vou fazer aquilo que eu me propus a fazer? Beleza, Rafael, você falou aqui do Duolingo, Quizlet, não sei o que, aula ao vivo. Como é que eu vou fazer isso? Olha só, muito simples. Aqui eu deixei explicadinho como que funciona a plataforma de estudos, como que funciona o Duolingo, a sua inscrição na sala VIP do Duolingo, no Quizlet, como que funciona o Quizlet, como que você pode estudar com o Quizlet, tá tudo desmiuçado. Então, o mapeamento funcional é outra parte importante, porque se você não entende como que você vai fazer aquilo, não é só onde você precisa chegar, né? Mas como você precisa chegar. Você precisa chegar dirigindo um carro, dirigindo a moto, enfim, analogia do caminho, né? Se você souber utilizar as ferramentas, você consegue ir muito mais longe e se manter, sobretudo, motivado por muito mais tempo. Essa questão da motivação é muito importante e a gente vai ver ela aqui na exploração ativa. Nessa aula aqui, como funciona a exploração ativa, aqui, de fato, a gente vai começar a aprender francês de verdade. Então eu explico a regra dos 3 A's da fluência, que é um outro pilar muito importante e que você raramente vai encontrar nos cursos aí. Os 3 A's da fluência são, primeiro, alinhamento adaptativo, ou seja, a gente vai aprender o francês com alinhamento das nossas expectativas e realidade, como a gente já viu antes. O que eu vou fazer naquela semana, o que eu vou alcançar. Então, vou ajustar minha expectativa, aquilo que eu vou fazer, para que eu possa continuar motivado, mantendo o ciclo do hábito motivacional ativo. E depois, um alinhamento também do conteúdo. Ah, eu não vou começar aprendendo no passado, eu não vou começar aprendendo no futuro. Eu começo aprendendo, por exemplo, o presente, começo aprendendo a me apresentar, palavras que são mais parecidas com o português, para ficar mais fácil de absorver, aprendendo a fazer ancoragens mentais. Então, eu vou alinhando o que eu preciso aprender ao nível que eu estou. Eu vou alinhando a expectativa à realidade. Então, é um duplo alinhamento. Depois a gente tem também a aquisição contextual. Então, toda aquisição de vocabulário, se ela não for feita baseada em um contexto, é muito mais difícil para a memória absorver ela. Então, você vai ter uma dificuldade para passar da memória de curto prazo para de longo prazo. Você vai ter uma dificuldade de aprender. Quando você tem um contexto para aprender, muito mais fácil. Então a gente já tem uma ancoragem mental da palavra, uma ancoragem fotográfica, uma ancoragem também emocional, porque o vocabulário que eu vou usando é um vocabulário que remete ao nosso processo natural, de que a gente usou quando era criança, e isso também é muito mais poderoso para a memória, porque quando a gente faz essas ancoragens, a memória consegue absorver mais facilmente e você consegue passar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo muito mais facilmente. Tipo, a gente tem a atuação prática. O que é isso? Você vai estudar o francês ao mesmo tempo que você pratica o francês.
Não é uma videoaula que você vai ter, por exemplo, que você vai ficar lá, tipo assim, tipo assistindo Netflix, né? Não, é uma videoaula ativa. Eu te levo a praticar o francês enquanto você está aprendendo ali comigo. Então, ela tem uma pedagogia, as videoaulas, que você vai ver que é bem dinâmica. Praticamente você vai sentir que você está ali comigo, né? E fora isso, ainda tem as aulas ao vivo. Você tem aula de terça-feira para você tirar dúvida e você tem as oficinas de conversação também, que eu vou falar sobre elas, que você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu durante a semana. Bem bacana, né? Mas não é só isso não. Isso aqui é só o começo da exploração ativa. Eu vou mostrar um outro detalhe muito importante da exploração ativa agora. Vamos lá? Bom, o primeiro detalhe que eu falei da exploração ativa foi a regra dos 3 As, mas como que vai funcionar isso aqui na prática? Então vamos ver como é que vai funcionar na prática essa exploração ativa. Olha só, ela é mais fácil do que você imagina. Então ela vai ser liberada semanalmente, mas por que semanalmente? Porque se eu liberar tudo de uma vez, você vai ter a tentação de começar por um lugar que não é o lugar que você poderia começar. Então, eu vi isso aqui acontecer muitas vezes, aí depois o aluno fica com algumas dificuldades. Então, para te ajudar o máximo possível, eu quero te ajudar a ir do zero à fluência, sem você precisar ter muito esforço mental para ficar se preocupando com outras coisas. Então, liberação semanal, você vai seguindo esse plano de estudos e você vai desenvolver muito rápido. Olha só, então a gente tem aqui, primeiro, sobre mim, primeira aula. Então, vou aprender a falar sobre mim, vou ver basicamente vocabulário e pronúncia. E depois eu tenho um sobre mim recap, que é uma recapitulação. Eu vou ver itens mais importantes aqui de gramática. Eu sempre falo, gramática para um adulto é uma bússola. Ela é necessária? Sim, mas não é necessário ficar fazendo um estudo tipo, o verbo, o objeto direto, o objeto indireto, COD, né, o complemento do objeto. Não, isso aqui não existe nesse curso. Então, se você quiser um curso de gramática, eu recomendo você comprar um livro de gramática e ler o livro de gramática. Isso daqui, gramática, no meu método, é simplesmente o norte. A gente vai falar, sim, de algumas coisas importantes, masculino, feminino, plural, singular, mas são coisas que são muito importantes e a didática que eu abordo, ela não é uma didática de livro. Você não vai ver aqui em nenhum momento um livro, um texto enorme de gramática. Não, eu vou fazendo sempre analogias com o que você já sabe do português. E creia, o francês e o português têm muita coisa parecida. Então, a gente vai economizar um tempo aqui. Depois, a gente tem na terça-feira o Quizlet. Que é isso, Rafael? Então vamos lá. O Quizlet é um sistema de flashcards inteligentes. Basicamente, nós vamos ter aqui uma flashcard que você pode escutar, você pode fazer um ditado, você pode escrever, enfim, as formas de estudar são variadas. Isso aqui eu vou mostrando a você como fazer ao longo do curso, não se preocupe. Começo sempre tudo muito simples. Então, basicamente eu vou vir aqui, tu habites où? E aí eu vou ver aqui, ó, onde você mora. E isso daqui vai me ajudar a fixar esse vocabulário. Depois eu passo para o próximo. Tá vendo? Ele fala, tu as quel âge, é mais fácil para mim de repetir. E aí depois eu vou ver, quantos anos você tem? E olha, isso daqui é poderosíssimo. Mas é uma coisa que ajuda muito a passar da memória do curto prazo para o longo prazo e aprender sistema de flashcards. Mas não é a única coisa. Também tem o Duolingo, que é um outro sistema de repetição espaçada, que a gente chama de SRS, que vai te ajudar também a você passar todo o vocabulário da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, observa, não é tipo assim, um estudo com livro, com caderno, que depois você não sabe mais onde você anotou, esqueceu onde anotou e tudo mais. É tudo feito para o século XXI. A gente está no século XXI. Mas, Rafael, eu tenho um problema com tecnologia, não entendo. Não se preocupa, tem um suporte ativo, minha equipe no WhatsApp, ou se for um caso muito importante, muito grave, eu mesmo vou lá, pego na minha mão e faço junto com você, tá certo? Então, não se preocupe, você vai conseguir. Eu vou garantir que você vai conseguir, certo? E depois nós temos aqui, continuando, minha família recap. De novo, eu tenho um Quizlet, aí eu tenho um treino virtual. Rafael, o que é um treino virtual? Basicamente, o treino virtual é, eu vou conversar com você, ficou muito boa essa pose aqui minha, né? E você vai ler depois o que tiver escrito na tela. Então, vai ser como um diálogo entre mim e você vai lendo, e depois que você fizer esse treino virtual, você vai ter um desafio de pronúncia. Ou seja, você vai gravar um texto falando aqui o que a gente viu durante a semana, você vai me mandar esse vídeo, e aí eu vou gravar um vídeo dando feedback de pronúncia exclusivo para você. É individual e é personalizado. Então,
Vamos supor aqui, ó, vou trazer para a tela grande. Vamos supor, você teve um problema com a pronúncia do U. Aí eu vou lá, vou explicar, eu vou falar de novo para você como é que é. Enfim, vai ser uma coisa que vai ser só para você ali. Você vai ter acesso a esse vídeo para você ver quantas vezes você quiser, para te ajudar a ter uma pronúncia perfeita. Porque eu sei que a gente só consegue pronunciar bem, sobretudo nesse comecinho, com a ajuda de alguém, certo? Então, tô aqui para te ajudar mesmo. E depois, por último, nós temos aqui o Quizlet do treino virtual. Ou seja, a gente viu o treino virtual, a gente fez o treino virtual, e aí a gente vai repetir aqui o treino virtual. Então, je m'appelle, eu me chamo, e aí vai ter je suis brésilien, ou brésilienne, j'habite à. Então, eu sou brasileiro, brasileira, e moro em tá certo? Então, é isso daqui. Todas as semanas vão ser desse jeito, vão seguir essa sequência. E depois você vai ter a oficina de conversação. Eu separei as oficinas de conversação em uma trilha. Que é isso? O que é essa trilha? Bom, eu vou explicar de uma forma muito fácil, muito rápida e muito prática. Então vamos ver aqui o que é a trilha. Basicamente, você vai ter 5 etapas dentro do meu curso, que corresponderia a mais ou menos 5, 6 meses, se você fizer tudo direitinho. Então, basicamente, a gente começa com o descobridor. O que é o descobridor? O descobridor é ali o primeiro momento que eu estou tendo contato com o idioma francês. Eu vou descobrir o francês. Então, o nosso objetivo o que é? É planificar e aplicar o hábito motivacional linguístico, como eu mostrei para vocês, dentro lá da plataforma. E aí você vai ter o passo a passo para sair do zero e para chegar na sua primeira experiência de conversação em um mês. Mas por que um mês, Rafael? Porque você vai ter um mês para se preparar com feedback de pronúncia, com os desafios de pronúncia lá, com os treinos virtuais, com o vocabulário, com as aulas tira dúvidas, que são nas terças-feiras às 20h15. Então você vai estar preparado para chegar aqui nesse primeiro mês e conversar em francês, e é o que vai acontecer. E depois a gente vai te ajudar, nesse primeiro mês, a implementar o HTML, a fazer preparação estratégica, mapeamento funcional, tudo aquilo que você viu que eu te mostrei, a gente vai te ajudar nessa fase do descobridor. Depois vem a fase do explorador. Cara, já descobri que existe francês aqui, já descobri como é que ele é, já sei como é que funciona, então vou começar a explorar ele. O objetivo aqui vai ser melhorar a pronúncia e articular o vocabulário. O que é articular o vocabulário? É você usar todo o vocabulário que você aprendeu, e está aprendendo, e vai aprender também, e juntar ele com outras coisas do seu vocabulário para formar frases, para formar situações muito mais poderosas, tá certo? Muito mais amplas. Uma vez que você tiver validado o processo de aquisição, como é que você vai fazer isso? Validar? A gente vai fazer isso com as aulas, a oficina de conversação. Você vai chegar lá e você vai ver, caraca, eu consegui. Você vai ver, poxa, vai ficar super animado. E aí o seu segundo mês vai ser melhor ainda. E como eu falei, essas aulas de conversação elas são progressivas. 1 no primeiro, 2 no segundo, 3 no terceiro, 4 no quarto e 5 no 4 e 4 no quinto mês também. Então você vai ter o Duolingo, você vai ter o Quizlet para continuar evoluindo. Depois você vai ter o pioneiro. O objetivo aqui é se tornar independente. A gente viu muito vocabulário, a gente viu muita pronúncia. Nossa pronúncia agora já está muito boa. Então, você vai começar a expressar a sua opinião sobre as coisas, sobre os assuntos, você vai poder falar do presente, do passado, do futuro também. Basicamente, aqui você começa a fase da independência. Depois você tem um pioneiro master. E a gente vai continuar com a independência. A independência você não consegue no mês. A independência é um processo de 2 meses aqui. Então, você vai conseguir expressar a sua opinião, você vai conseguir fazer tudo o que você fazia no pioneiro, só que com muito mais liberdade, tá certo? E depois você tem a fase do conquistador. Conquistador, cara, vou chegar aqui, vou conquistar o francês e vou me tornar fluente, vou chegar no nível intermediário. A ideia é chegar no nível do B1, certo? Que não é básico 1. B1 é o nível intermediário 1 do quadro europeu de referência. Qual que é o objetivo aqui? Fluência. Como que você vai fazer? Você vai treinando todas as suas habilidades. Ler, escrever, falar e entender, ao mesmo tempo, em todos os tempos verbais. Presente, passado, futuro. E vai aprender novas estruturas também. Condicional, o imperativo. E não só isso, você vai conversar. A partir aqui a partir da fase do pioneiro, você já vai começar a conversar no finalzinho dela com nativos. Eu vou ensinar você como procurar nativos para você falar com eles, tá certo? Então, basicamente, essa aqui é a trilha que você vai percorrer para chegar no francês. Cara, Rafael, eu gostei muito. Muito bacana, muito fácil. Eu vi agora, muito simples mesmo. Eu vi que eu quero fazer isso daqui. Como é que essa oferta? E caso você tenha interesse de conversar comigo,
Ah, Rafael, eu não tenho um cartão de crédito, alguma coisa do gênero. Não se preocupe, você pode entrar em contato comigo ou com a minha equipe e a gente vai te ajudar. A gente pode ver outras formas, um financiamento talvez, enfim, parcelado no boleto, no Pix. A gente pode ver. Mas eu quero que você aprenda francês. É só isso que eu quero. E se você quiser aprender francês também, pode ter certeza que não vou medir esforço para te ajudar. Então, se você quer aproveitar, clique no link abaixo que eu te espero do outro lado, tá certo? Merci beaucoup, c'était un grand plaisir et au revoir.